Boa noite, amém? Todo mundo animado com Jesus, amém? Ele é maravilhoso, Ele é bom. Nessa noite eu fiquei com essa incumbência de estar trazendo a palavra do Senhor, essa responsabilidade muito grande. E de verdade, para mim é um grande prazer e honra poder servir ao Senhor também na palavra, né, dessa maneira. E às vezes a gente tenta fugir, irmãos, a gente tenta, sabe, a correria, né? Só que a gente precisa entender que a prioridade de tudo vai tirar minha foto, gente, vindo do trabalho, o cabelo da pessoa. Sempre, eu só saio assim nas fotos. E interessante que o Senhor, Ele quer usar a gente da maneira dEle, do modo, no tempo dEle. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu coloquei isso no meu coração. E falando com o Senhor, eu estava vivendo algumas situações que precisavam ser melhoradas, né? Porque existem momentos que a gente precisa dar uma pausa em certas questões, né? Aquele que só dá, chega uma hora, meu irmão, que você se cansa, né? Com certeza a alegria do Senhor é a nossa força, né? Através da palavra. Mas chega um determinado momento em que Deus ele está falando, que Ele fala para nós, senta aqui e lê isso aqui para você engolir. Não é para você pegar e estar compartilhando sobre isso. Deus ele quer falar conosco. Deus ele quer agir na nossa vida. Eu acho que o pior erro de um ministro de louvor, um ministro de adoração, de palavra, né, um servo, um filho de Deus, é achar que ele é um super-herói, ele é um super-crente. E nós não somos super-heróis. Nós somos pessoas que precisamos a todo momento do cuidado do Senhor. E que vai chegar um determinado momento que nós, obedientes ao Senhor, que nós precisamos sim. Quando Deus ele fala para nós, agora é o momento de você sentar ali um pouquinho e ouvir. Agora é o momento de você ir. Engraçado que nós, profetas, nós achamos que Deus ele tem que fazer, né? Às vezes a gente vai chegando num momento assim, agenda lotada, isso, aquilo outro. E a gente pensa assim, nossa, agora chegou o momento. E não, Deus vai lá e... game over. Reseta tudo aí. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Quando a gente acha que a gente está chegando em algum patamar, Deus ele vem, apaga tudo novamente. E Ele fala assim, agora eu vou te ensinar uma outra estratégia para chegar aqui. Agora eu quero te ensinar de um outro jeito. De repente, gente, a gente pensa que a gente está mesmo nesse nível. Mas eu quero dizer para você que se as nossas lágrimas não caírem mais aos pés do Senhor, esse aí não é um nível bom para você estar, não, cara. Ele é Deus. E nós somos os servos, os filhos dele. Ele continua sendo grandioso. Nós continuamos com os nossos pecados. Ele continua sendo eterno e a gente continua sendo seres frágeis, que precisam depender do Senhor a todo momento. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer bater o pé e a gente quer falar, por que não? Por que não agora? Mas é porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele fala assim, isso aí não é para você. Se você for por aí, você vai se perder. E profeta não nasceu para viver perdido. Profeta nasceu para viver debaixo da palavra de Deus. Profeta não é aquele que tem que andar por aí perguntando aos outros sobre o que ele deve fazer. Profeta é aquele que ouve a voz clara do Senhor, dizendo para ele, espera um pouco mais. Não é sobre as nossas emoções. O profeta ele não pode ser emocionado, por mais que nós temos as nossas emoções. O profeta precisa ouvir a voz de Deus e não o seu próprio coração. Quando a gente ouve o nosso coração, a gente acaba com tudo. Quando a gente se empolga, a gente acaba com tudo. Quando a gente pensa que a gente pode alguma coisa, a gente acaba com tudo. Quando a gente quer tomar atitudes do nosso coração, a gente acaba com tudo, a gente destrói tudo. E é o momento que Ele fala para a gente, senta aí e engole o que eu tenho para falar para você. E o profeta é obediente, ele abaixa a cabeça e ele fala, sim, Senhor, eu vou tentar mais uma vez. A gente precisa entender os processos. Por mais que eles sejam, às vezes, distantes demais dos olhos humanos. A gente precisa entender que Deus ele tem o controle de todas as coisas.
e que não vai passar aquilo que Ele te prometeu, não vai deixar de acontecer, independente da circunstância. Quem atrapalha o processo somos nós. Deus, Ele já escreveu a história, Deus, Ele já falou o que vai acontecer. Só que o profeta, ele precisa andar de acordo com a palavra de Deus, não é com a realidade que está ao nosso redor, não é com os vales e os montes que nós temos que enfrentar, mas com a palavra de Deus, o que Deus falou. O que Deus falou? Isso é muito importante, tem que ser muito firme dentro de nós. E nesse período eu ouvi a voz de Deus. Deus falou para mim: para um pouco, tem coisas para você consertar, tem coisas que precisam ser refeitas. Existem caminhadas internas dentro de você, existem coisas dentro do seu ministério, existem coisas dentro da sua casa que você precisa ajustar. O que Deus falou para Davi? Volta lá e conserta a tua casa, antes de você querer reinar. Mas às vezes a gente quer reinar, às vezes a gente quer ser o Superman, a Superwoman. A gente quer ser incrivelmente reconhecido. A gente quer ser aquele cara que todo mundo olha e fala assim: caramba, esse cara. Só que o profeta, ele entende que as dores dele precisam ser entregues aos pés do Senhor. A gente precisa entender os processos, a gente precisa esperar. É aquele versículo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isso precisa ser forte dentro de nós. Aquietai-vos e sabeis que eu sou teu Deus. Eu sou Deus. Mas é difícil para nós, seres humanos, entender isso. Então eu tirei um tempo com o Senhor e há um mês atrás, mais ou menos, voltaram alguns convites. E, amados, ano passado eu tive convites assim que para mim eram muito importantes, sabe? Assim, como pessoa. Como pessoa. Nosso ego, sabe? Nosso eu. Mas Deus disse para mim: não. Porque não é sobre você, é sobre o que eu quero fazer através de você. A gente precisa entender que toda a honra e toda a glória é do Senhor. A gente não está aqui para encher ego, a gente está aqui para receber a graça do Senhor. E há um mês atrás, falando com Deus, pedindo permissão ao Senhor para estar voltando, né? Deus, Ele me deu um sim, sabe? E eu não precisei fazer nada, meus irmãos. As coisas foram acontecendo, sabe? Pela graça do Senhor, está uma semana bem agitada. Eu voltei a ministrar em algumas igrejas com a liberação, com certeza tudo com ordem e decência, sem deixar a minha casa, porque hoje eu sou uma mulher casada. É diferente de quando eu era solteira, que estava aí, vamos pro morro, era igual um cabrito, estava lá. Hoje é totalmente diferente. A palavra de Deus diz que o solteiro, né, ele cuida das coisas do reino, né, se entrega por completo. Agora o casado, você tem compromissos dentro da sua casa. Você está criando uma nova geração. Você está passando um bastão. E nós precisamos também ter sabedoria dentro da nossa casa. Existem coisas que precisam ser trabalhadas dentro da nossa casa. E que não é mais o momento de nós estarmos só indo. A gente também tem que ficar. A gente também tem que cuidar. E isso acontece com o missionário a todo momento. Ainda mais quem tem esse chamado, quem tem essa veia missionária, né, a todo momento é abandonar e sair correndo. Essa era a minha mente, gente. Ah, Deus falou, vamos largar, vamos embora, larga emprego, larga tudo. Mas aí Deus me segurou, me deu uma família maravilhosa. E hoje eu preciso primeiramente perguntar ao Senhor, não é mais o propósito para Ingrid. Agora, qual é o propósito para minha casa, para minha família? Qual é o propósito do Senhor, que o Senhor tem para mim, o Diego e o Alexandre? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu tenho que deixar um legado para ele. Alexandre é minha responsabilidade do Diego. Eu tenho que deixar algo nas mãos dele. E é isso que eu quero falar para você, de repente, pai, mãe, eu não sei porque eu estou falando isso. Mas às vezes a gente quer fazer tanto, mas a gente esquece de servir dentro da nossa casa. A gente esquece de honrar quem Deus colocou no nosso lado para poder aguentar essas guerras, aguentar essa vida. Sabe? E o nosso ministério também. Porque quando todo mundo vai embora, quem fica lá são eles. Quando todo mundo, de repente, não tem uma palavra para te dar, quem está com você é a sua família. Você precisa honrar a sua família. Você precisa cuidar daqueles que o Senhor colocou ao seu redor, para poder ser o seu refúgio, seu apoio, nos nossos momentos humanos, falando. Amém? E nós que somos profetas, nós temos essa missão árdua.
Quem é profeta aí do Senhor? Amém? Todos nós somos profetas do Senhor. Ele nos chamou para profetizar sobre as nações. Ele nos chamou para ir pregar o evangelho a toda criatura. Ele nos chamou para fazer a diferença, que possamos ser correios, né? Correios vem a palavra de corredores. Precisamos correr com a mensagem de Jesus. Amém? Eu queria falar sobre algo que de repente não seja muito confortável. E eu falei com Deus, por que o Senhor me dá essas palavras, Senhor? Senhor, não estou num momento tão bom assim não, Senhor. Ai, Jesus. Sobre posicionamento. É uma palavra muito desconfortável para muitas pessoas. Se posicionar. Sabe quando você chega e, igual lá, os alunos na hora que tem que formar para poder cantar o hino nacional, chega a diretora e fala, todos posicionados. Lá escola de freira, gente. Então, vocês acham que eles ficam assim? Claro que não. Mas precisa se posicionar. Sabe o que acontece com esses adolescentes quando eles não se posicionam na fila do hino nacional? Eles ficam sem recreio. Tem punição. As coisas começam a sair do lugar. Os horários começam a mudar. E a gente vai chegar no que eu quero estar passando. Permanecer posicionado é algo muito importante para nós. Não tem que ser algo momentâneo ou algo obrigatório. Isso precisa ser um estilo de vida. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim, permaneça posicionado. O Senhor, Ele tem falado muito com a gente sobre o corpo. Obrigado, fofinho Chantilly. Ai, gente, fofinho foi demais, né? Se me chamar de fofinha é uma coisa, né? Chamar o irmão Alessandro de fofinho, magrinho. Chamaram ele de Davi e o Júnior de Golias, lembra? Ai, Jesus, vamos lá. Enfim, o Senhor, Ele tem falado muito sobre o corpo. A gente tem reparado a importância do nosso posicionamento, de nós sermos posicionados onde Deus quer que nós estejamos. Nós precisamos nos posicionar. Se algum osso aqui, se algum órgão estiver desposicionado, o corpo ele não vai funcionar da maneira que ele precisa funcionar. Sabe? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos 62. Se puder botar ali, porque eu tenho um outro versículo aqui para estar lendo. Salmos 62, versículo 2. Salmos 62, versículo 2. Só Ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Você pode ler isso de novo comigo? Só Ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Tem alguma outra tradução diferente? Irmã Néia, pode falar, ler essa tradução, por favor? Não serei abalado. E uma outra versão do inglês, né? Ele fala que Ele não me deixará me movimentar. Pode se assentar, meu irmão. Então, nesse sentido aqui, mover e abalar tem a ver, são sinônimos, nesse sentido aqui, tá? Na tradução que veio lá do hebraico, veio para o inglês, né? E a gente tem ela em português. Nesse sentido, as duas palavras, elas têm algum parecer. Diga para a pessoa do seu lado assim, você não pode ficar desesperado. Diz assim, Ele jamais me deixará desesperar. Ele jamais me deixará desesperado. Amém? Porque quando você fica desesperado, você se move do lugar que não deveria se mover, porque você está desesperado. Quando você está desesperado, você começa a criar conteúdos na sua mente. O Satanás, ele aproveita o momento do seu descontrole, do seu desespero, a sua aflição.
e você quer se mover, não é assim? Pergunta a uma pessoa que tem desejo de suicídio. Qual é o desejo dela? Ela quer acabar com aquilo, ela quer sumir daquela situação. Então ela quer se matar. Ela, na mente dela, naquele momento ali, ela está achando, se eu me matar, isso vai acabar, porque vai morrer, acabou tudo. Quando você se desespera, você se movimenta. Só que o profeta, ele só anda quando Deus manda ele andar. Ele só faz quando Deus manda ele fazer. É diferente de qualquer outra pessoa. Quando você se desespera, você começa a fazer burradas. Você se movimenta, você vai de um lugar para o outro. E você pode estar dizendo assim, Abraão se movimentou. Abraão andou de acordo com a palavra de Deus. Ele saiu do lugar, ele foi para um outro lugar onde Deus falou que iria guiar. Isso parece louco. Abraão, ele não estava no lugar, mas ele estava no lugar. Você não entendeu? É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você não está no lugar, mas você está no lugar. Você não consegue imaginar isso? Você não está no lugar, mas você está no lugar. Você está no centro da vontade de Deus. Você não está lá, sabe? Mas você está. De repente você está pensando, eu ainda não consegui aquilo que eu tanto queria, mas você está, porque você está no centro da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você me ama, você me obedece. E o interessante que quando você se desespera, você se move do lugar onde você não deveria se mover. Você se desestrutura, você fica desesperado. Precisamos nos assegurar no aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você não entendeu? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você não precisa se desesperar. Você não precisa querer fazer da sua maneira, é só você se aquietar e saber que Ele é Deus. E esse versículo, você pode botar de novo aqui, o 62:2 está aqui, né? Desculpa. E diz, só Ele é a minha rocha e a salvação. Meu baluarte, Ele jamais me deixará desesperar. Vira para essa pessoa e diga, Ele jamais vai te deixar desesperar. Passa o próximo versículo, por favor, o 3. Até quando atacareis todos, juntos e traiçoeiramente, um só homem, para abatê-lo como se fora uma parede desaprumada, uma cerca a desabar? Pode passar, por favor? O maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com as mentiras, bendizem-no com suas bocas, enquanto o amaldiçoam em seus corações. Sabe qual é o maior desejo de Satanás? Derrubar você da sua posição. Sabe qual é a maior alegria de Satanás? É quando ele tira você do lugar, da sua posição. Ele te disposiciona. Maior alegria, o coração dele arde em querer arrancar você da sua posição. E uma pessoa disposicionada chega a ser ridículo. Uma pessoa disposicionada chega a ser, é horrível de se ver. Uma pessoa disposicionada que não está mais vivendo o seu propósito, que não está no lugar onde deveria estar, é uma pessoa que até é ruim de se ver, é triste de se ver. O Satanás, ele quer disposicionar você. Ele quer tirar você do seu lugar e esse é o maior objetivo dele. Ele quer investir bastante para derrubar você do lugar onde Deus te colocou. O maior alvo do inferno é fazer você se mover. E o maior foco do inimigo é remover de você a sua posição. É importante a gente saber quem nós somos e qual é o nosso lugar em Deus. Nós não podemos perder a nossa posição. Não existe nada mais triste do que ver alguém que perdeu a sua posição.
Quando alguém perde a sua posição, chega a ser uma coisa patética, porque a pessoa, ela tem tudo ali na mão, Deus já falou com ela e ela não consegue enxergar. Chega a ser patético e ridículo, porque a pessoa, ela já viu que tudo aquilo ali vai dar errado, porque já deu errado lá atrás, mas ela continua, ela está desesperada, e ela se move, e sai daquilo que Deus falou para ela. E olha a palavra, o maior objetivo deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deleitam com as mentiras. Oh, Jesus. O maior objetivo deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deleitam com as mentiras. E eles bendizem com as suas bocas, enquanto o amaldiçoam em seus corações. Começam a vir as mentiras, começam a vir as artimanhas. E sabe o que você quer fazer? Você quer silenciar aquilo, você quer sair correndo. Você já viu uma pessoa que estava ali, estava sendo abençoada, e ela pega e ela se desloca, porque ela se desespera, e as coisas começam a dar errado, as coisas começam mais uma vez a circular, sabe, ficar ali no mesmo trajeto como o povo do Egito. Ela se moveu, ela se disposicionou. Entraram as mentiras, entraram as maldições. Ela se desesperou. E o que eu quero falar para você nessa noite, que o Satanás, ele é um derrotado na sua vida. Que o Satanás, ele já perdeu essa guerra. E que você entendeu nessa noite quem você é em Deus. Que você entende qual é a sua posição no Senhor. A gente não está falando de grandeza nesse lugar. Não tem ninguém maior do que ninguém aqui. O maior de todos é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E nós somos os servos dele. Só que eu preciso entender qual é o meu lugar no Senhor. Quem eu sou no Senhor. Para quando as dificuldades chegarem, eu não me desesperar. Porque Ele é a minha rocha. Ele é a minha rocha e Ele não me deixará desesperar. Ele não vai me deixar me mover para outro lugar. Porque Ele é a minha rocha. Oh, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Não podemos perder a nossa posição. Precisamos reencontrar a nossa posição no Senhor. O Senhor, Ele tem um lugar de autoridade e intimidade para cada um de nós. O que aconteceu no Éden? Eva e Adão, eles tinham autoridade e intimidade. Eles viviam no jardim, eles podiam tudo. Eles tinham um relacionamento direto ali com Deus. Deus falava diretamente com eles. Eles tinham autoridade sobre a natureza, sobre os animais. Eles poderiam dar nome. Olhou para o bichinho lá, leão. Olhou para o outro, macaquinho. E o interessante é que eles tinham tudo aquilo ali. Mas aí a serpente veio com as mentiras, enchendo os corações de mentira. E sabe o que aconteceu com eles? Eva foi lá, se desesperou, porque ela queria ter aquela sabedoria toda, ela queria, né, ela foi ali seduzida, e aquilo foi quebrado. Adão e Eva tinham uma posição de autoridade e intimidade. Quando essas coisas são quebradas na nossa vida, nós nos desesperamos e nos movemos, saímos do centro da vontade de Deus. Quando a gente perde isso, é quando as coisas começam a acontecer. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos nos manter posicionados nesse lugar de autoridade e de intimidade. A primeira coisa que o Satanás vai querer tirar de você é isso, querido. Te afastar de Deus. Te afastar daquilo que Deus colocou, a autoridade que Ele te deu. Você não é qualquer pessoa. Deus colocou algo na sua mão. E o Satanás, ele vai bater palma, ele vai fazer barulho para que você deixe a autoridade e a intimidade que você precisa ter.
O Senhor tem um lugar de autoridade e intimidade para você. E a serpente fez com que Adão e Eva saíssem desse lugar de autoridade e intimidade. E às vezes é o que acontece com a gente. Eu queria pedir a você para abrir a sua Bíblia rapidamente em Juízes 17. O ídolo de Mica. A partir do versículo 7, por gentileza. O levita na casa de Mica, que diz assim: um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. No decorrer da sua viagem, parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe indagou: de onde vens? Ao que ele respondeu: sou levita de Belém de Judá. Estou viajando em busca de um bom lugar para habitar. Esse cara, ele vivia em Belém da Judéia. Esse cara, ele tinha, né, a tradução diz, casa do pão. O cara, ele vivia ali, bem, na posição, no lugar ali onde Deus falou que ele precisaria estar naquele momento. Ele estava na casa do pão, não faltava alimento para ele. Não faltava nada para ele. Só que ele se sentiu no direito, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele sentiu no coração de ir para um outro lugar, que ele gostaria de estar, que ele estava à procura daquele lugar. Ele já estava em um lugar onde Deus colocou ele, mas ele pensou assim: agora eu quero procurar um lugar. O problema de quando a gente se move, vai para outro lugar, é que no meio do caminho, nós podemos nos deparar com coisas que vão nos tirar do nosso posicionamento. Qualquer oferta, quando você está com fome, ele saiu da casa do pão. Qualquer oferta que te entregarem, você vai aceitar, querido. Você vai trocar a sua primogenitura por qualquer prato de lentilha, porque você está com fome, porque você saiu do seu lugar, porque você se movimentou, porque você achou no seu coração que você deveria fazer. O coração do homem é enganoso. O que Deus falou para você? O que a palavra está dizendo para você? Não são as minhas emoções. Quantas coisas nós fazemos de errado porque a gente age pela nossa emoção. E o cara falou assim: não, estou muito satisfeito aqui, não, eu vou procurar uma casa e eu vou para algum... Ele foi procurar. Abraão foi para a terra onde Deus prometeu. Abraão tinha uma história ali, intimidade e autoridade com Deus ali, cara. Abraão tinha algo ali com ele que Deus falou: você vai para esse lugar. Ele não estava, mas ele estava. Agora esse jovem aqui, levita, ele pega e fala assim: cara, eu vou seguir minha vida aí, tá legal aqui, eu tenho pão, tenho algumas coisas aqui, tá maneiro, mas só que eu vou agora seguir o meu coração. O maior problema do ser humano é seguir o coração. Nós não podemos ser emotivos, emocionais. Nós precisamos ser racionais. Nós precisamos ser aqueles que estão dispostos a ouvir o não de Deus. É fácil? Claro que não. Mas aquele jovem fala assim: ai, eu vou lá, o meu coração está sentindo o que eu devo fazer. Sabe qual é o problema dessa geração, da nossa geração, desse tempo que a gente está vivendo, desse século que nós estamos vivendo? É que a gente quer fazer o que a gente quer. Sabe o que estava acontecendo aqui no livro de Juízes? Aqui no início do capítulo, se a gente for ler, era um momento onde não tinham mais juízes, não tinham mais reis, e aí o povo estava completamente perdido. O povo estava fazendo tudo o que queria. Ah, eu senti que eu devo fazer isso. Aí ele ia lá e fazia. Eles esqueceram da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Porque não tinham profetas. Porque não tinham reis, não tinham pessoas ali para conduzir o povo. Sabe qual é o problema, às vezes, de muitas pessoas sofrendo aí? Porque não estão querendo ouvir a voz de Deus. Não querem ouvir a voz dos profetas, das pessoas que o Senhor tem colocado para poder orientar. O cara pega e vai, sentiu no coração. Ah, eu senti no coração. Gente, cuidado com isso. Eu senti no meu coração. Já fiz tanta burrada por causa disso, gente, vocês não têm noção. Senti. A não ser que é algo que o Espírito Santo já está falando com você, e nem me ora mais uma vez, o Senhor falou, e aí ele está falado. Mas agora eu sentia. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões.
E o povo estava vivendo aquele momento de fazer o que sentia no coração. E o jovem se achou no direito de ir lá e fazer o que estava no coração dele. Pegou e foi. A palavra de Deus diz que ele chega na casa de Mica. O idólatra tinha lá muitas coisas, né, que chamavam muita atenção. E Mica olha para ele, de onde você vem? E ele fala, pô, eu sou um levita. Olha como ele se apresenta, eu sou um levita. Eu sou um levita, eu vim da Judéia. Eu vim lá do... E o interessante é que Mica chega para ele e fala assim, então vamos fazer o seguinte, cara, vira meu sacerdote. Vira meu sacerdote. A Bíblia diz que ele se vislumbrou, ele ficou olhando aquilo tudo, mas a gente conhece também um pouco da história de Mica. Mica roubou a própria mãe, cara. Mica era todo amaldiçoado, o cara quebrava todos os princípios. E aí você vai ser meu sacerdote, eu te pago. Esse é o problema de muitos homens e mulheres que têm se vendido. A paternidade, querida, ela não é comprada, não. Paternidade é algo que o Senhor tem específico, com lideranças, com ministros. Quantas pessoas têm se perdido no meio do caminho, estava lá com tudo na casa do pão, comendo pão, tendo tudo do bom e do melhor, e pega e vai lá que eu vou procurar alguma coisa aí fora, aí qualquer um chega e oferece um prato de comida e você aceita. Um idólatra, indo tudo contra daquilo que você professava. Ele vai para a casa de Mica, e aí ele vira um sacerdote. É aí que vem aquela questão da escola sacerdotal, né? Isso, aquilo outro. E aí o que Mica pensa? Olha, agora está tudo certo, eu tenho aqui um sacerdote. E é o que muitas pessoas têm pensado hoje em dia. Têm se perdido. A liderança, a paternidade, ela não anda por o que você vai ganhar ou o que você tem, não é barganha. Paternidade não é aquela que só te agrada. A paternidade, ela vai contra os seus erros. Paternidade corrige. Paternidade se mete sim em questões que vão te levar para o inferno. Paternidade mexe sim com coisas que você não vai gostar. Agora, falsos profetas são aqueles que vão passar a mão na tua cabeça, daquela besteira que você faz. Você está certo, vai contra o líder. Você está certo, vai contra o seu pastor. Mica estava lá. A idolatria estava lá. Sabe, o seu pai espiritual, a sua paternidade espiritual, ela vai denunciar todos os ídolos dentro de você. Ela vai queimar todos eles no nome de Jesus. Vai fazer você botar para fora. Vai fazer você cuspir tudo de maligno que tem tentado enfiar a sua goela abaixo. Eu vejo muito essa geração que nós estamos vivendo. Eu vejo muito isso dentro de mim, de pessoas. Não estou falando aqui de um e outro, pelo amor de Deus. Eu vejo isso tentando, sabe, consumir a gente. Que eu preciso fazer o que está me agradando. Como fazia o povo aqui nesse momento. Nós precisamos fazer o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos sim, a paternidade não é cobrada. Sabe, nós não estamos sendo corredores, sabe por quê? Porque nós não estamos levando mensagem nenhuma. Às vezes você pode olhar para alguém e falar assim, nossa, ele está correndo, ele está fazendo movimento. Mas só está correndo, querido, não está fazendo nada. Mica pensou isso, eu tenho um levita aqui, o cara está correndo, aí está fazendo as coisas, está organizando tudo. Mas a presença de Deus não é negociável. Ele não se vende. Não é comprável. Não tem como. Você precisa andar com pessoas que estão te levando para o alvo e não pessoas que estão te arrastando para trás. Você tem que reconhecer coisas de pessoas que estão te ajudando a caminhar e não parar o seu posicionamento. Tem gente que quer se apoiar em outro, que passa a mão na cabeça dos pecados. A gente precisa se apoiar naquele que está corrigindo no amor, que está falando com a gente. Amigo, como meu pai sempre disse, amigo é aquele que fala a verdade para a gente. Não passa a mão em cima dos meus problemas. Nós nos conhecemos. Eu tenho o meu temperamento. Eu gosto muito de estudar sobre isso, porque a gente precisa estudar também as nossas questões humanas e lutar com isso, com a palavra de Deus. Eu sou sanguínea. O sangue de Jesus tem poder. Só que eu preciso mudar. Eu não posso aceitar isso na minha vida.
Eu não posso aceitar isso. Ah, é explosiva. Graças a Deus, até que hoje em dia eu sou maravilhosa, sabe? Só Diego, né, coitado Diego. Sofre, meu marido, gente, ora por ele. Mas eu estou melhorando. Mas você acha que eu agrado a Deus sendo uma pessoa impaciente? Você acha que eu agrado a Deus, de repente, não compreendendo o meu irmão? Às vezes tem um temperamento, tem uns melancólicos aí, que é frio e calculista, sabe qual é? Nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos amar. E temos que lutar. A sanguínea é exacerbada. É aquela que ama demais, que quer demais, que isso, que aquilo. E também é esquentada demais. Aí tem o colérico, queima ele. Tem o colérico, o desafiador, que também é esquentado. Alexandre, gente, colérico, completamente, só Jesus. Tem o fleumático, tranquilão, meu marido, ali ó, na paz do Senhor. Tem o melancólico, frio e calculista. Então tá tudo ruim, gente. Tudo precisa ser consertado pelo Espírito Santo. Não tem para onde a gente fugir. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ponderar. Nós precisamos do Espírito Santo para que ele venha fluir em nós e que não haja mais espaço em nós para os nossos temperamentos, nossas emoções, nossas vontades, o meu achismo, que eu acho, que eu não posso, que eu posso. Preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso andar com gente que vai me levar para o céu. Peraí, falei errado. Me ajudar a ir para o céu. Eu preciso andar, eu falo sempre isso. E não é de uma forma soberba, irmãos. Em nome de Jesus, não entenda isso. Mas quer crescer? Anda com quem quer crescer. Quer ir para o céu? Anda com quem quer ir para o céu. Quer sair do seu lugar de posicionamento? Anda com gente que está lá todo lascado e que continua no mesmo lugar e ainda te influenciando a ficar lascado também. Sanguínea falando, gente. Senhor, trabalho. Cura. Ele quer nos curar nessa noite. Ele quer nos sarar. Ele quer restaurar. Ele quer mais uma vez nos mostrar qual é o nosso lugar. Você sabe, ele já falou para você. Só que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, como esse povo estava fazendo, idolatria, as nossas idolatrias. Às vezes é o meu bem, é a minha casa, é a minha, né? Não, é o meu trabalho. É o meu Deus que pode todas as coisas. É o meu Deus que pode retirar qualquer adversidade. É o meu Deus que pode fazer do nada um tudo. E eu preciso me aquietar e saber que Ele é Deus. Eu preciso parar de usar as minhas emoções e ouvir o que Ele está falando para mim. Eu preciso parar de querer ser sanguínea. Eu preciso parar de querer ser exacerbada, agitada, impaciente. Ai, Jesus está trabalhando. Apressada, tenho que resolver, tenho que fazer. E aquietar e saber que Ele é Deus. Está no meu lugar onde Ele me colocou. Satanás nenhum vai te tirar do lugar onde Deus te colocou. Satanás nenhum vai te tirar. O seu futuro está garantido no Senhor. O seu futuro está garantido nele. E nós precisamos entender que o lugar onde Ele me colocou, eu não preciso me preocupar porque Ele é a minha rocha. Eu não preciso me preocupar porque Ele não me deixará desesperar. Fique de pé nessa noite. Esse cara só fez besteira, gente. O cara tinha a casa do pão. O cara tinha tudo. O cara tinha a presença de Deus. Vivendo aquele momento de muitas questões. Mas ele pega, abandona tudo. Se desespera. Sente a vontade do seu coração, as suas emoções. E vai em busca de algo que ele nem sabia o que era. Às vezes isso acontece tanto com a gente. A gente tem tudo.
Deus deu tudo para você, cara. Você não pediu um emprego? Deus te deu um emprego. Você não pediu uma família? Você não pediu que Deus mudasse o quadro da sua casa? Você não pediu a Deus pessoas ao seu lado? Você não pediu a Deus uma nova história para a sua vida? Ele está fazendo em você, cara. Mas aí às vezes a gente se desespera, porque esquece que Ele é a rocha inabalável. E colocamos as nossas confianças em qualquer outro, menos na casa do pão. Nós caminhamos, sentimos no coração, enjoei, estou cansada, não acontece a minha bênção, não acontece aquilo que eu pedi a Deus, e pega um caminho sem saber para onde vai. Sai do centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, e qualquer prato de lentilha, você abandona aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Qualquer mentira que falam para você, você cai. Qualquer prato de lentilha, você esquece da importância da primogenitura. Qualquer prato de lentilha, você esquece para que Ele te chamou. Qualquer prato de lentilha, você abandona aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Qualquer prato de lentilha, porque você foi andar com as suas próprias pernas, com o seu coração falando para você que você deveria fazer. Só que Deus já disse para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu esperei nele e Ele ouviu o meu clamor. O salmista está dizendo: eu esperei, eu me aquietei. Eu disse para minha alma: aquieta-te. Eu disse para o meu coração: fica calado, porque agora eu não quero ouvir mais a voz do meu coração, eu quero ouvir a palavra de Deus. De repente aconteceu isso com você. Você estava lá, vivendo as promessas de Deus, naquele lugar. Olha onde você chegou, olha quem você era e olha quem você é. Olha o que diziam sobre você, te amaldiçoavam, falavam mentiras sobre você, e você chegou lá, no lugar de autoridade e intimidade. Mas aí o seu coração de repente falou mais alto um pouco, você deixou, nós somos seres humanos, aí você foi querer andar pelo caminho. E no meio do caminho você encontra a idolatria, no meio do caminho você encontra o paganismo, no meio do caminho você encontra falsos profetas que te chamam para viver como eles. No meio do caminho você para de ouvir a voz do seu pai, da paternidade. No meio do caminho você quer fazer do seu jeito. No meio do caminho você quebra princípios. No meio do caminho você abandona aquilo que Deus falou para você. No meio do caminho você começa a distorcer as promessas de Deus para a sua vida. No meio do caminho você começa a acreditar em coisas que só agradam o seu coração. Olha o que aconteceu com esse cara. Olha o momento que esse povo estava vivendo. Mas o Senhor, Ele levantou profetas para dizer para você que Deus, Ele continua te esperando e que nada vai te tirar do lugar aonde Ele falou que você vai estar. Se mantenha firme, se posicione diante de Deus. Eu sei que é desconfortável ficar posicionado. A gente sabe, atletas, isso aí foi piada, gente, eu não sou atleta não. Os atletas sabem o posicionamento, o lugar que tem que ficar. Sabe? Os músicos sabem qual é a posição dos instrumentos para poder sair som, para poder sair acorde, harmonia. Você sabe que às vezes pode ser cansativo demais, mas no centro da vontade de Deus é a casa do pão. É a casa de pão e não vai faltar nada para você. É o lugar onde você adquire intimidade e autoridade. É o lugar onde Ele mostra para você as profundezas da eternidade. É o lugar, sabe, alto, o santo dos santos. É o lugar onde nós precisamos estar, no centro da vontade de Deus. Eu não sei se nessa noite essa palavra falou ao seu coração.
Eu só quero dizer para você que o melhor lugar para você estar era aos pés de Jesus, no centro da vontade dele. E se hoje essa palavra falou ao seu coração, se você quer receber uma oração, se você quiser vir aqui, você mesmo orar e apresentar, afirmar essa palavra na sua vida e dizer para ele: Deus, hoje eu me posiciono. Deus, eu cansei um pouco, sabe? Eu saí ali da posição, mas eu estou voltando novamente, colocando a mão no arado. Eu mais uma vez estou colocando tudo no lugar. Se você sentiu no seu coração, coloque a sua mão com autoridade nesse altar aqui e profetize sobre a sua vida. Ore você mesmo, fale você mesmo com Jesus e diga: Jesus, eu estou posicionado em ti. Oh Jesus, nós amamos a sua presença, Deus. Oh! Aquieta minha alma, cante, faz meu coração ouvir. Meu coração tem que ouvir a sua voz, Deus. Me chama pra perto, diga: só assim eu não me sinto. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto. Oh Jesus, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você... Aquieta minha alma, diga pra ele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Cante a ele. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Oh, louva assim, ó. Ouça isso. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai... Diga isso, cante a ele. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca... Que você sente por mim, eu sei que tudo vai... Oh, cante a ele. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil.
você estará ao meu lado. Sinta as mãos do Senhor nessa noite. Tudo vai. Que quando eu pensar em desistir, cante. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar. E se eu cair? E se eu cair? A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Cante Ele nessa noite. Aquieta minha alma. E aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Se desmanche agora aos pés de Jesus. Diga para Ele: Jesus, às vezes eu não entendo, Jesus. Às vezes é tão difícil, Jesus, continuar nesse lugar, mas eu me posiciono nessa noite, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração sabe de uma coisa? Aquele cara, aquele jovem levita, naquele lugar, criou aquela escola de sacerdotes. E naquele momento, sabe, muitas pessoas acreditavam que ali havia a presença de Deus. E naquele momento, muitas pessoas foram atraídas e as pessoas, elas se machucavam naquele lugar. A paternidade, ela anda de acordo com a palavra de Deus. A paternidade, ela não anda com achismos ou com vontades. Ali poderia ter um sacerdote, ali poderia ter um levita, mas ali não tinha a presença de Deus. É por isso que muitas pessoas se machucam, muitas pessoas acreditam em pessoas que às vezes têm até uma boa fisionomia, mas que não carregam a presença de Deus. De repente, no meio dessa caminhada, você se juntou, você andou com pessoas que você de repente acreditava. De repente outros ministérios, sabe, te frustraram tanto. Pessoas machucaram tanto o seu coração, foram infiéis ao Senhor. E de repente você carregava tanta pureza no seu coração. O primeiro amor, a chama do primeiro amor. E esses caras de repente machucaram o teu coração. De repente te abandonaram no momento em que você mais precisou. Mas a paternidade, ela não abandona. A paternidade, ela não machuca coração. A paternidade, ela não domina pessoas, ela cuida de pessoas. A paternidade não quer controlar o seu ciclo de amizades. A paternidade, ela não quer resolver a sua vida. A paternidade não quer tirar você da sua família. A paternidade quer te apresentar a Jesus. A paternidade quer cuidar de você. E às vezes você tem se prendido tanto, olhando para o passado. Foca em Deus, cara. Foca em Deus, cara. Quando você ouve a voz de Deus, você não segue falsos profetas. Quando você ouve a voz de Deus, você não faz aquilo que é contra a palavra de Deus.
Quando você ouve a voz de Deus, você não quebra princípios. Quando você ouve a voz de Deus, você não se frustra com homens, porque você ouviu a voz de Deus. E mesmo que algo aconteceu, Deus falou algo para você. Você que tiver algo no seu coração, alguma mágoa contra a liderança, de repente, eu não sei, qualquer tipo de liderança, não, aqui, fora daqui, outros lugares que você passou. Você que de repente sofreu abusos ministeriais. Você que de repente não encontrou um pai, amigo, um pastor que cuidasse de você. Você que de repente colocou até muita credibilidade em certas coisas, mas que você, no meio do caminho, viu que não era aquilo, porque você não estava ouvindo mais a voz de Deus. Eu quero convidar você a se sentir no seu coração de abraçar um líder aqui nessa noite. Eu quero te falar uma coisa, que você também não sabe o que o líder carrega dentro do coração dele. Nós somos seres humanos, pessoal. Nós temos muitas falhas. Nós lutamos contra os nossos temperamentos, contra a nossa carne todos os dias. Nós erramos também. Mas nós somos um corpo só. Sabe, com as nossas feridas também que nós carregamos. Nós somos o significado do corpo de Cristo. Jesus, ele foi reconhecido pelas feridas que ele tinha nas suas mãos. Nós também erramos, queridos. E eu gostaria de pedir perdão a você que foi magoado e entristecido. Eu gostaria de pedir perdão a você que foi enganado. No nome de Jesus. Eu gostaria de pedir perdão a você que viu alguém ferir e quebrar princípios. Eu gostaria de pedir perdão a você se você depositou, se você acreditou em alguma missão, em algum projeto, se você mandou dinheiro, se você mandou qualquer coisa. Se enganaram você. Se abandonaram você no meio do caminho. Eu gostaria de pedir perdão a você em nome da noiva e dizer que você não pode perder o seu lugar de posicionamento, porque você faz falta. Porque sem você nós não estamos completos. Em nome de Jesus, eu peço perdão em nome da igreja de Cristo. Que o Senhor cure o seu coração, que você abandone as dores, as aflições que têm te prendido de servir ao corpo. Que você libere o seu coração nessa noite. Para de se atrasar. Para de se atrasar. Para de achar que a culpa é de todo mundo. A culpa é tua, cara. A culpa não é de ninguém. Só acontece comigo aquilo que eu permito. Pessoas podem ser enganosas, mas é a sua posição, o seu posicionamento que vai fazer você andar. Para de andar para trás. Libere o seu coração em nome de Jesus. Perdoe se você precisar perdoar. Abrace alguém se você sentir no seu coração agora. Sabe, nós estamos aqui para abraçar uns aos outros. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Quando um cansa, o outro está lá para poder ajudar, querido. Então, se você está com alguma angústia no seu coração, ou de repente você tem visto na sua liderança, em alguém, alguma aflição, o cansaço, cansa a gente, cansa tanto. Mas nós continuamos lá no mesmo lugar. Porque nós sabemos quem nós somos dele. E você precisa entender disso. Se você sentir no seu coração a vontade de abraçar um líder, abraçar um amigo, alguém que você viu que não está mais, sabe, a mesma coisa, alguém que está gritando para o socorro e de repente você não está ajudando, então eu convido você para abraçar alguém. É melhor serem dois do que um. É melhor sermos dois do que um. E que o Senhor venha aquietar o seu coração e você possa ouvir a voz dele e não mais o seu coração. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Peça a Ele, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto. Eu sei que mesmo sem entender, Deus está mandando dizer aqui nessa noite que Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Tem muita gente sendo cauda de muita gente aí. Deus está falando, eu te chamei para ser cabeça e não para ser cauda. Aquilo que você fica procurando no outro, Deus te chamou para ser cabeça. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor. Oh, no teu amor, Senhor. Cante a Ele. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai. Cante, cante, afirme isso nessa noite. Oh! O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai. E o tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei. Cante isso. O tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. Nada pode apagar o amor do Senhor pela sua vida. Que tudo vai se cumprir. Vai dar certo. O tempo não pode apagar, as muitas águas Nunca levarão o amor que você sente. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que Tudo vai ficar bem. tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Cante isso. E se eu chorar, toda lágrima
você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar toda lágrima, então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração, eu quero ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite, assim como bradou no meu coração. Que nós possamos nos colocar no nosso lugar. A Bíblia fala o tempo todo sobre um jovem levita. Está falando sobre imaturidade. Deus, Ele não quer uma igreja imatura, Ele quer uma igreja madura. Acabou o tempo de imaturidade. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar no lugar onde Deus colocou e falou que nós devemos estar. Deus não quer uma igreja imatura. Devemos jogar fora toda imaturidade. Pedir a Ele: Senhor, me dê maturidade, me dê experiência, me dê firmeza, firma as minhas estacas. Quero profundidade, quero autoridade e intimidade. Para você ter autoridade, você precisa ter intimidade com Deus, querido. E esse é o lugar que o Senhor te colocou e colocou nas suas mãos. Um lugar de autoridade nessa terra. O Senhor, Ele derramou uma autoridade muito grande sobre o Brasil. Só que nós não sabemos usar essa autoridade, porque nós estamos correndo da intimidade. Nós precisamos ter intimidade. O Senhor entregou a autoridade ao Brasil. A igreja brasileira, a força da igreja brasileira, o amor da igreja brasileira, o clamor da igreja brasileira. Deus está falando para você: é momento de amadurecer, é momento de crescer. Um jovem levita, um imaturo levita, que ouviu o seu coração e foi embora, encontrar um caminho. Mas que nessa noite o Senhor te trouxe de volta, querido. Mesmo se você tentou ir para um outro lugar, se movimentar, você hoje entendeu que Ele é a sua rocha e Ele não vai deixar você desesperar. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus.